Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Que bom, que bênção poder estar aqui nessa noite em família e conhecendo mais uma parte do povo de Deus dessa cidade, como também uma grande responsabilidade estar aqui hoje compartilhando a palavra de Deus em um momento, muito obrigado, meu querido, em um momento tão único e tão especial para um ministério, que é uma festividade. Eu sempre digo que igrejas, ela não faz aniversário, ela fecha ciclos e se iniciam novos ciclos. Nós entendemos que Deus, Ele é um Deus de ciclos. Existem tempo para tudo. Para cada tempo existe um propósito, para cada tempo existe algo que Deus estabeleceu. O número 14 na Bíblia é um número muito profético, e eu gosto muito desse número, porque fala da dupla perfeição de Deus. O número 7 também fala de recomeço, renovo. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 17, vai falar sobre as gerações que antecederam Jesus. E em cada uma dessas gerações eram 14. E ao final de 14 gerações se iniciava um novo começo, se iniciava um novo tempo, se iniciava uma nova dimensão espiritual. Amém? Então são 14 gerações até Abraão, 14 gerações até Davi, 14 gerações de Davi até Cristo. Quando chega em Cristo, se abre uma nova dimensão, um novo tempo na história do cristianismo, amém? E eu acredito que esse número 14 para essa igreja também será um número profético. Acredito que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. É justamente isso, sobre uma graça de renovo, uma unção dobrada, uma graça nova para um novo ciclo que está iniciando aqui nesse lugar. Você recebe isso? Segura aí na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: guarde o seu coração, abra o seu coração, porque hoje está iniciando um novo ciclo de Deus para a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Esses dias, desde quando o meu amado pastor fez o convite, a gente ali aceitamos da parte do Senhor e a gente começou a buscar em Deus uma palavra, uma direção. E durante essa semana o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E eu queria compartilhar ela nessa noite, amém? Livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 19. Livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Então está escrito assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 juntas de bois, e ele estava carregando a 12ª junta. Elias o alcançou, lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Então Eliseu disse: Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e então eu irei contigo. Vá e volte. Você lembra do que aconteceu com você. Versículo 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha, a sua junta de bois, e o matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu servo. Queridos, esse texto ele é um texto onde o contexto dele fala de um tempo de transição. Era um momento muito difícil na nação de Israel. Era um momento onde existia uma crise muito grave, política falando.
Era um momento também que tinha uma crise espiritual muito forte, onde tinha uma guerra de altares se levantando na nação de Israel, onde era um tempo onde a maior referência de homem de Deus que Israel tinha acabado de sair de uma crise, onde o qual ele acabou perdendo, entre aspas, o seu chamado, e então Deus chama Elias e diz: olha, aquilo que eu tenho para fazer não pode parar. Você vai sair desse lugar, você vai ungir Eliseu no seu lugar. E aqui esse contexto já nos ensina uma grande verdade, é que aquilo que Deus tem para fazer, nada pode parar. Não, você acha que você não entendeu. Aquilo que Deus tem para fazer, nada pode impedir. Aquilo que Deus tem para realizar, nada pode parar. O homem não pode impedir, o inferno não pode impedir, Jezabel não pode impedir, perseguição não pode parar, nada pode impedir aquilo que Deus quer fazer. As crises emocionais não podem impedir, a crise política não pode impedir, a crise espiritual não pode impedir, porque aquilo que Deus tem para fazer vai acontecer. Fique tranquilo, fique tranquila, aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Amém? Fica na posição, porque o que Deus tem para fazer vai acontecer. Queridos, então esse era um momento. Aqui era o chamado do profeta Elias. Era um momento de transição. Era um momento onde Deus estava transicionando uma unção profética e começando a iniciar uma nova unção profética, uma unção dobrada. Amém? Então esse chamado do profeta Elias, ele tem muitas coisas a nos ensinar. Se nós queremos viver debaixo de uma unção dobrada, o chamado do profeta Eliseu tem muito a nos ensinar. Se queremos viver um tempo de renovo e um tempo de recomeço na nossa vida. Esse texto nos ensina que Deus sabe aonde você está. Deus sabe exatamente aonde você está. Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Em nenhum outro texto fala de quem era Eliseu. Em nenhum outro texto fala da infância de Eliseu. Apenas Deus dizendo: sai dessa caverna, Elias, vai até Eliseu e unge ele no teu lugar. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você tem feito. Não precisa você se preocupar, não precisa você querer queimar etapas. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida vai te alcançar. Não, agora toca em quem está do seu lado e diga assim: você não consegue fugir. Você não consegue escapar. Você não consegue se esconder daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, uma hora ou outra, chegará, vai bater na tua porta, vai bater aonde você está para te chamar. Porque se Ele tem um propósito na tua vida, não dá para você fugir. Aleluia. Não dá. Então olhe para quem está dizendo assim: pode tirar o seu cavalo da chuva. Não dá para você fugir. Não dá para você se esconder, não dá para você fugir do que Deus tem para a sua vida. Aleluia, oh glória. Deus, no seu devido tempo, nos alcançará e nos tocará. Eliseu estava vivendo a sua vida. Ninguém sabia, ele não tinha nenhum pedigree espiritual, ele estava apenas vivendo a sua vida. Mas Deus tinha um propósito maior para a vida daquele homem. Deus tinha um chamado para que ele pudesse viver algo extraordinário da parte dele. Deus tinha algo muito maior do que aquelas juntas de bois que ele estava carregando. E aqui eu aprendo nesse texto uma outra verdade, é que em primeiro lugar não dá para ninguém fugir do que Deus tem para a sua vida. Em segundo lugar,
Deus te chama, apesar do que você tem carregado na sua vida. Quando Deus chamou o profeta Eliseu, ele estava carregando o que, querido? Uma junta. Ele estava carregando aqueles animais, arando. Eliseu estava carregando uma junta de bois. E você, o que você tem carregado esses últimos dias? Oh, glória. Obrigado pelo seu amém tão poderoso nessa noite. Tem pessoas que têm carregado na sua vida decepções. Não é mais uma junta de bois, é uma junta de decepções. Tem pessoas que têm carregado na sua vida não uma junta de bois, mas uma junta de frustrações. Tem pessoas que têm carregado não uma junta de bois, mas têm carregado muitas feridas da caminhada, muitas traições na jornada, muitas desilusões no ministério. Eu não sei o que você tem carregado na sua vida. Eu não sei quais são os sentimentos que você tem carregado ultimamente. Eu não sei quais são os pensamentos que você tem carregado ultimamente. Quais são o que você tem carregado, querido? Tem pessoas que têm carregado grandes pesos de frustrações, de decepções, mágoas, feridas. Eu não sei o que você tem carregado na sua vida, eu não sei o que você tem carregado na sua história, eu não sei quais são os pensamentos que você tem carregado. Eu sei de uma coisa: se você quer viver algo novo de Deus, saiba de uma coisa, você vai precisar se livrar disso. Se você quer viver algo novo da parte do Senhor, se você quer viver debaixo de uma unção dobrada, a partir desses 14 anos aqui nesse lugar, você vai precisar se livrar de certas coisas. Aleluia. Você vai precisar deixar de certos pensamentos. Você vai precisar deixar certas práticas. Se você quer viver debaixo de uma unção dobrada, você vai precisar deixar certas frustrações. Você quer viver debaixo de uma unção dobrada, você vai precisar se livrar de certas limitações. Se você quer viver debaixo de uma unção dobrada, você vai precisar deixar certas mágoas. Você já... Deixa eu ser boca de Deus para a sua vida nessa noite. Eu sou pastor de igreja local, mas eu tenho um encargo profético nessa noite aqui nesse lugar. Eu quero ser profeta de Deus para a vida de pessoas aqui. E deixa eu dizer algo: será que não já está no tempo de você se livrar dessas coisas? Será que você já está passando tempo demais carregando esses sentimentos? Será que já não está tempo demais você carregando talvez essa mágoa, essa falta de perdão? Será que já não está tempo demais carregando isso que você tem carregado no seu coração? Será que não já está no tempo de você se livrar disso? Se livra de todo o embaraço, se livra de tudo aquilo que tem te atrapalhado no ministério. Queridos, a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus: livrem-se de todo embaraço. Tem coisa que nós carregamos na nossa vida que é só embaraço. Se livra, chuta que é laço. Levante sua mão, deixa eu liberar algo da parte de Deus. Tenha muito cuidado. Aquilo que você está com dificuldade talvez de abrir mão, é o que mais tem te atrapalhado de crescer. Tenha muito cuidado, abra mão. Faça como Eliseu. Ele estava carregando, puxando uma junta de bois lá atrás, na última junta, talvez na última cadeira, talvez era o último. E Deus disse: Eliseu, tem um manto passando por ti nessa noite. Automaticamente Eliseu se livrou daquilo.
Será que você não está entendendo? O que Deus tem para a sua vida não é algo dessa terra. Talvez você não está entendendo que talvez o que Deus tem para a sua vida é um chamado sobrenatural, um chamado divino. Mas se você quer viver o chamado de Deus, você vai precisar abrir mão. O céu pagará qualquer prejuízo que nós viemos ter aqui na terra para poder ganhá-lo. Mas nada aqui na terra pagará o prejuízo de perder o céu. Nada. Queridos, não existe chamado sem renúncia. Não existe unção sem preço. Não existe viver debaixo de uma unção dobrada, de um renovo, de um recomeço, se não tiver algo que lhe custe. Quantas coisas você tem se apegado aqui na terra? Quantos sentimentos você tem se apegado aqui na terra? Quantos sentimentos que só tem te trazido doença, só tem atrapalhado a sua vida, que só tem te feito parar aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, se livra hoje. Se livra de todo o embaraço, para que você esteja livre para viver o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Será que Deus não é suficiente? Será que aquilo que o seu Senhor fez naquela cruz não é suficiente? Será que o perdão dele não é suficiente? Será que o que ele fez por você não é suficiente? Abra mão por causa do reino e do rei. Aleluia. Eu tenho dito na nossa igreja: ministério que não te custa nada não tem valor nenhum. Obrigado pelo seu amém, tão empolgante. Deixa eu dizer, chamada que não te custa nada não tem valor nenhum. O preço da chamada é primeiro o que Jesus fez naquela cruz, mas é depois está as renúncias que nós fazemos para viver esse chamado. Querido, a quem Deus chama requer um posicionamento. Se você quer viver debaixo dessa unção de renovo, de recomeço, de unção dobrada, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Falar isso de renúncia, sacrifício para a nossa geração parece que não faz mais sentido. Querido, mas o evangelho é perca, é perdendo que nós ganhamos, é diminuindo que nós crescemos, é sendo o último que nos tornando o primeiro. O ministério é isso, queridos, o reino é isso. Ainda existe uma cruz, ainda existem sacrifícios, renúncias para nós. Aprenda a discernir o que tem te atrapalhado. Amém. Lá no livro de Gênesis, quando Deus foi colocar Abraão à prova, Deus pede o seu único filho, Abraão, sim ou não? Deus queria Isaac? Deus queria era Abraão. Toca aí quem está, quando Deus te pede para renunciar a algo por Ele, Ele não quer aquilo que Ele está te pedindo, Ele quer você de volta. Ele quer ter o seu coração de volta nele. Antes de Isaac, quem fazia Abraão se alegrar? Deus. Lembra quando ele recebeu aqueles 3 anjos em casa? Não vão, eu quero te servir, prepara ali, vê a alegria de Abraão para servir aquele homem, aqueles homens de Deus, sim ou não? Quando Isaac nasceu, qual foi o significado? Você sabe o significado de Isaac? Aquilo que tira o meu riso. E Deus vendo aquilo, Abraão, deixa eu dizer algo. Antes era eu que tirava o seu sorriso. Antes era eu que tirava de você a alegria. Eu era a sua fonte de alegria. Depois que esse menino nasceu, você tem colocado a sua fonte de alegria nele. Deixa eu te ver uma coisa. Me dá ele. Sacrifica ele. Eu quero saber se realmente
eu ainda sou a sua fonte de alegria. Quando Deus pede Isaac, Ele está querendo Abraão. Aquilo que Deus está te pedindo para você abrir mão, talvez Ele quer você de volta no lugar que você nunca deveria ter saído. Em um posicionamento que talvez você nunca poderia ter saído. Amém? Então até agora nós temos 3 verdades. A primeira é que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, contexto nenhum impede. Segundo lugar, Deus não tem como você fugir do que Deus tem para a sua vida. E em terceiro lugar, se você quer viver debaixo daquilo que Deus tem para a sua vida, você vai precisar abrir mão de certas coisas. Em quarto lugar, se você quer viver debaixo daquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ter que fechar alguns ciclos. O versículo de número 20, está escrito assim: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e então te seguirei. Sabe o que é que ele queria fazer ali, queridos? Fechar um ciclo. Eu preciso viver um novo ciclo, mas você não consegue viver um novo ciclo da parte de Deus se você ainda não fechou ciclos velhos. Quantos ciclos você precisa colocar um ponto final na sua vida? Quantos ciclos você precisa encerrar nesses 14 anos? Deus só nos coloca em um novo ciclo, em um novo tempo, em um novo momento, quando nós colocamos um ponto final no ciclo que nós estávamos antes. Eu não sei quais são os ciclos que você precisa fechar. Eu sei dos ciclos que Deus quer abrir na sua vida. Tem gente que não consegue fechar ciclos na sua vida e sempre vai viver momentos de ciclos de derrota. Nunca avança, nunca cresce, nunca rompe, é sempre as mesmas coisas. Passa um tempo bem, depois está caindo no mesmo ciclo, fica rodando em círculo. Queridos, nós precisamos aprender a fechar certos ciclos. Tem certos ciclos que nós vivemos na nossa vida, na nossa jornada, no nosso ministério, que são ciclos que nos derrotam. São ciclos que nos impedem de acessar um novo momento na nossa vida. São ciclos que nos impedem de viver algo novo. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai conseguir fechar alguns ciclos que você precisa fechar. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai te dar força. Que você acha que seria fácil Eliseu se despedir do seu pai e de sua mãe do nada? Eliseu era filho de Safate, talvez Safate tinha um campo. Eliseu, ele tomava de conta de 12 juntas de bois, era algo grande. Naquele tempo de escassez, era algo precioso. Você tem noção disso? Você tem noção agora, do nada, chega Eliseu lá para o seu pai Safate e diz: pai, eu estou entregando tudo aqui, eu estou indo viver o que Deus tem para a minha vida. Você acha que é fácil? Você acha que era fácil ele cortar o cordão umbilical? Você acha que seria fácil ele cortar esse ciclo de dependência? Tem coisas que são necessárias, querido. Tem coisas que são necessárias. Serão dolorosas e difíceis, mas serão necessárias. Quantas pessoas hoje estão bloqueadas no seu ministério porque não conseguem cortar os ciclos de dependência, de relacionamentos, de amizades, de frustrações,
Você conhece gente assim? Estão presas a ciclos velhos de derrota. Estão presas a situações, a lugares, a pessoas. E eles não conseguem mais romper, porque esse ciclo se tornou um curral para ele. Querido, se você quer viver debaixo do que Deus tem para a sua vida, você vai precisar fechar certos ciclos. Você vai precisar colocar um ponto final em certas coisas, em certas situações na sua vida. Você vai precisar colocar um ponto final em certos pecados. Lá no livro de Juízes, no capítulo de número 6, quando Deus vai levantar Gideão para livrar o povo de Israel dos midianitas, vai dizer algo muito forte ali naquele texto, lá em Juízes capítulo 6, vai dizer assim, olha, e os filhos de Israel caíram de novo nos seus pecados. Amém? No tempo da colheita, os midianitas invadiram Israel e de novo saquearam tudo. Você está conseguindo ver o de novo se repetindo, o ciclo velho se repetindo? No tempo que é para eles viverem debaixo de abundância, existia um ciclo de derrota que levava tudo, de escassez. Mas tinha um motivo. Eu quero declarar sobre a sua vida que esse ano, esse novo tempo, esse aniversário será marcado como um ciclo que você vai se levantar para colocar para fora todo o ciclo de midianita que tem atrapalhado o teu ministério, que tem levado tudo aquilo que Deus quer para fazer na sua vida. Não, diga aí para quem está do seu lado, olhe para mim hoje. Não, seja Deus, olhe para mim, olhe bem para essa foto aqui, olhe bem para esse rosto, porque talvez seja o último ano que você vai me ver desse jeito. Olhe para a minha situação, diga assim, e deixa eu ser, se preciso for, bata uma foto de você hoje, e diga, esse aqui vai ser o último ano que eu vou estar desse jeito. Então olhe para quem está falando, vai se despedindo desse aqui, porque uma nova pessoa está se posicionando a partir de hoje. Vai se despedindo desse velho aqui, porque a partir de hoje Deus está me levantando para me viver um novo ciclo na minha vida, na minha história, no meu chamado. Hoje se encerra para a vida de muitos aqui nesse lugar um ciclo de derrota, e Deus vai abrir um novo ciclo sobre você. Deixa eu compartilhar algo de Deus com todo o amor, debaixo da unção de Deus para a sua vida. Esse é o ano de você dar uma resposta a todo investimento que tem sido feito na tua vida. Amém, querido? Você, com todo o amor, amém? Mas debaixo de uma unção de Deus, debaixo de um encargo profético, eu disse, ei, esse é um ano de você dar uma resposta a Deus. Por todo o investimento que Ele tem feito em você. Você lembra daquela figueira, daquela parábola que Jesus contou? Estava lá 4 anos lá, sem dar nada. O camarada foi lá, eu quero fruto. Mais um ano sem dar fruto. Diz, corta, pode cortar, isso aqui está só gastando o meu tempo, está só consumindo o meu investimento, tem outras coisas que poderiam estar dando uma resposta do que ele corta ela. Aí o texto vai dizer que o viticultor diz, calma, espera só mais este ano, eu vou cavar ao redor dela, vou colocar ali adubo ao redor dela, espera este ano. Talvez esse é o sentimento lá na nossa igreja, nós iniciamos com essa palavra, Deus dizendo para nós, eu estou esperando este ano você dar uma resposta.
Não, segura aí na mão da pessoa que está do seu lado e diz assim: ei, Deus está esperando você esse ano dar uma resposta a tudo que Ele tem feito na sua vida, a todo investimento, a toda graça derramada, a toda paciência que Ele tem tido contigo, a toda misericórdia que Ele tem contigo. Mas deixa eu dizer uma coisa: esse ano é um ano de você dar uma resposta a tudo que Deus tem feito na sua vida. Já está passando do tempo de você se levantar. Fruto que passa do tempo apodrece. Fruto antes do tempo ninguém aguenta. Mas fruto quando passa do tempo apodrece. Ninguém suporta. Só serve para dar mau cheiro, só serve para fazer o que não presta. Esse é o tempo de você frutificar. Esse ano, não, diga esse ano é o meu ano. Esse ano é o nosso ano. Esse ano é o ano dessa igreja. Esse ano é o ano que dessa igreja dá uma resposta ainda maior a tudo que o Senhor tem feito nesses últimos 14 anos, porque a partir desse ano, uma unção dobrada está recaindo sobre esse lugar, uma nova medida, uma nova porção do Senhor está recaindo sobre esse ambiente. Líder, pastor desse lugar, esse ano está recaindo sobre vocês um manto divino vindo do Senhor, com a unção dobrada, com a unção de obras maiores, com a unção de milagres novos, com a unção de ir mais além. O ministério de Eliseu, ele é reconhecido como um dos ministérios que, abaixo de Jesus, foi o que mais realizou milagres. O ministério de Eliseu é reconhecido como um ministério que ele alargou a ação profética no reino de Israel. O ministério do profeta Elias, de Eliseu, ele é reconhecido como profeta das obras maiores. Eu não sei se você está entendendo o que Deus tem falado para você, para esse lugar, para você, líder. Esse ano é um ano de obras ainda maiores. É um ano de vocês alargar ainda mais as suas tendas. É um ano de vocês levantarem novos profetas, novos pastores, novos líderes. É um ano de expansão. Está chegando um novo tempo sobre esse lugar. Um tempo de aceleramento divino, debaixo de muitos milagres sobrenaturais vindo da parte do Senhor. Mas em primeiro lugar, você precisa saber que Deus vai fazer, apesar de você. Deus vai fazer, independentemente do contexto. Deus vai fazer a partir daquilo que você tem carregado na sua vida. Deus vai fazer quando você estiver disposto a encerrar os ciclos velhos. Aleluia. Aleluia. Ah, querido, é um tempo de você se levantar. Ainda aqui no versículo de número 20, Elias diz para Elias: vá, mas volte, porque você sabe o que já te aconteceu. Você tem noção disso, querido? Do que essa palavra tem, como isso é forte, como essa declaração é forte. É como se Deus colocasse assim, ó, uma linha. Deus querendo levar Eliseu para viver algo novo, e Eliseu aqui cogitando: eu vou, mas eu tenho que voltar. Eu vou, mas como é que vai ser? Eu vou, mas eu tenho meu pai. Eu vou, mas eu tenho minha mãe. Eu vou, mas eu tenho esses campos. Elias olha para ele e diz: ei, deixa eu dizer algo. Você pode ir, mas você tem que voltar. E quantas pessoas foram e não voltaram? E quantas pessoas não conseguiram dar esse passo dentro daquilo que Deus tinha para a vida deles? Quantas pessoas hoje aqui estão vivendo esse tempo de vai, mas ainda não conseguiram voltar? Quantos filhos pródigos tem aqui hoje?
que um dia já fluíram, já experimentaram, que um dia já foram usados por Deus e hoje não conseguem mais voltar. Quem era você e quem é você hoje? O que você já viveu, o que você já experimentou, e quem é você hoje? Elias disse para Eliseu: vá, mas volta, porque você já sabe o que você já viveu. Não, agora eu quero que você olhe bem no olho da pessoa que está do seu lado e diga assim: você sabe o que você já viveu. Não, olhe no olho dela, olhe no olho dele e diga assim: você sabe o que você já viveu. Você sabe o que você já experimentou. Você sabe o que você já viveu debaixo da unção de Deus, debaixo dessa graça de Deus. Você sabe o que você já viveu. Então você não tem desculpa para não voltar. Oh, glória. Vá, mas volta. Filho meu, filha minha, Deus está te esperando você voltar a ser quem você era. Existe uma unção que está guardada de renovo sobre a sua vida, para quando você voltar a ser quem você era. Filho meu, existe um anel guardado de autoridade e de legalidade te esperando você voltar a ser quem você era. Filho meu, existe novas vestes te esperando para mudar a sua condição. Filho meu, existe novas sandálias preparadas para você trilhar uma nova jornada, mas aprenda e decida voltar. Decida voltar a ser quem você já foi um dia no Senhor. Amado, volte ao seu primeiro amor. Volte a você ser comprometido. Volte a ser responsável. Volte a chegar cedo no culto. Volte a ser quem você foi. Volte a estudar a palavra de Deus. Volte às consagrações. Volte àquilo que sustentou a sua vida por muito tempo. Não, eu preciso liberar algo de Deus para esse lugar. Pastor, meu pastor, volte a fazer aquilo que sustentou essa igreja nos primeiros dias. Volte a fazer aquilo que sustentou esse lugar nos primeiros dias de milagres. Volte a fazer o que Deus chamou vocês para fazer, em nome de Jesus. Que houve um momento na minha vida, no meu ministério pessoal, eu tinha sido ferido no ministério que a gente caminhava, e nós sempre tivemos esse ministério com a palavra, com a pregação, e aquela frustração me matou. Me matou. Eu só ia para a igreja agora por tabela, como passar o cartão assim, ó, só por ir. Não tinha mais aquela alegria. Não tinha mais aquela fome. Sabe aquele desejo de que as horas passassem logo para o culto chegar? Não tinha mais. Eu já não sentava nas primeiras fileiras. Eu já não me relacionava com quem tinha futuro dentro da igreja. Eu fiquei lá para trás. Não quem está atrás, não isso. Amém, querido? Eu queria me esconder, eu queria viver aquele meu momento de ferida, de frustração, decepção. Eu não queria mais saber de ministério, eu não queria mais saber de negócio de pastor, eu não queria mais saber de nada disso. Eu só tinha um peso na consciência: eu não posso me desviar, então eu vou para a igreja só para cumprir tabela. E um certo dia, na igreja que a gente estava visitando, recebeu um profeta chamado Gregório McNulty. Era um profeta americano que era missionário aqui no Brasil. Ele faleceu alguns anos atrás, e no meio da multidão, acho que tinha um dobro dessas pessoas na igreja que a gente congregava, eu lá atrás, todo mundo em pé chorando, todo mundo em pé adorando, e eu sentado de cabeça baixa, com os pés cruzados. Aí aquele homem correu no altar, desceu do altar, a igreja tudo apagado, tudo escura. Eu de cabeça abaixo só senti aquela mão pegando aqui, ó, e me levantou assim.
Porque você permitiu que os homens apagassem a chama do primeiro amor na sua vida. Eu disse: eu não entendi. Ele disse: nada do que fizeram com você tem o poder de apagar essa chama, mas você permitiu essa chama se esfriar. Volte a queimar como você queimava na minha presença de novo. E ele soltou. Eu disse: Deus, falando direito assim a gente volta. Mas às vezes é necessário Deus nos pegar pelas bitacas, pela gola, que nos levantar e dizer: você precisa voltar a ser quem você já foi um dia. Queridos, eu sinto que tem algo guardado de Deus esperando você voltar. Existe algo do Senhor guardado esperando você voltar a ser quem você foi. Como diz Jeremias capítulo 2, a partir do versículo 1: eu me lembro do tempo em que você me servia no deserto. Que Deus se lembra de muita coisa do que você fazia. Deus se lembra das madrugadas, Deus se lembra dos propósitos, Deus se lembra das consagrações, Deus se lembra dos jejuns, Deus se lembra dos propósitos de casa, Deus se lembra. Ele está esperando você voltar. Ele está esperando você se posicionar de novo. Existe uma graça de renovo nesse lugar aqui, querido. Existe uma unção de Deus nesse lugar, nesse ambiente. Jonas capítulo 1, versículo 6. Como você pode estar dormindo num tempo como esse? Como você pode estar vivendo assim num momento como esse? Como você pode estar vivendo indiferente no momento que essa igreja está vivendo? Como você pode estar frio no momento que a igreja está passando? Como você pode estar vivendo dessa forma nesse momento tão profético que nós estamos enfrentando? Se levanta, ora ao teu Deus. Talvez ele se lembre de você. Não foi isso que o capitão falou para Jonas? Ei, querido, não dá para você fugir. Existe uma identidade impregnada na sua vida. O mundo espiritual reconhece isso. Perguntaram para Jonas: Jonas, quem é você? O que é que ele disse? Eu sou hebreu, adorador do Deus de Israel. Mas ele era o quê? Um profeta fujão. Jonas era um fugitivo, um medroso. Mas ele carregava algo dentro dele que não dava para ele fugir. Não dá, querido. Não se cala um adorador. Não se apaga um ministério de quem Deus chamou. O fogo que Deus iniciou não se apaga facilmente. Não tem como deixar de validar o seu chamado. Você pode fugir, você pode se esconder, mas você não vai ter paz na sua vida. Aonde você for, pessoas irão reconhecer, porque existe uma identidade sobre a sua vida que não tem como você negar. Não dá. Olha aí para quem está falando: ei, adorador, não dá para fugir. Você pode fazer o que for, você pode ir para onde for. Não. Para onde eu irei? Se eu desço ao mais profundo abismo, tu estás lá. Se eu subo aos mais altos céus, estás lá. Se eu vou, não dá para fugir. Não dá. Volta a ser quem você era. Volte a ser quem você era.
E em último lugar, queridos, se você quer viver debaixo desse renovo, se você quer viver debaixo dessa unção dobrada que Deus vai fazer nesse lugar, se você quer viver debaixo dessa expansão, em que Deus vai iniciar sobre essa igreja, você tem que estar disposto a sacrificar algumas coisas, a colocar no altar. O texto que diz: e Eliseu voltou. Ei, Eliseu, você vai voltar. Você vai voltar a ser quem você era. Você vai voltar a viver o que Deus tinha para a sua vida. Você vai voltar. Hoje nós estamos falando de Eliseu. Talvez aqui em cima amanhã seja o seu testemunho. E eu voltei. Talvez próximo aniversário não seja eu, seja você ministrando aqui, dizendo: ano passado eu voltei a ser quem eu já fui um dia. Eu voltei. E ele diz assim: Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. E depois partiu com Elias, tornando-se o seu servo. Você está disposto a queimar sua junta de bois? Você está disposto a tocar fogo nesse jugo? Porque o que unia a junta de bois era um jugo. Se o boi fosse maior que o outro, ia ferir o outro. Se o boi fosse mais fraco que o outro, ele iria ferir. Ou seja, existia um jugo sobre aquele lugar. Eliseu servia o seu pai, mas existia um jugo. Você está disposto a colocar fogo no jugo que você tem carregado? Você está disposto a sacrificar os bois sem ter a opção de ressuscitar eles? Ah, queridos, você já viveu coisa demais para querer voltar atrás agora. Já são 14 anos, não tem como mais voltar atrás, pastor. Pastores, já são tempo demais, não dá mais para voltar atrás. Às vezes dá vontade de voltar atrás, às vezes dá um desânimo de voltar atrás, às vezes a gente até planeja voltar atrás, mas não dá. Não dá mais para voltar atrás, querido. Você sabe o que você já viveu. Existe uma canção da harpa que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, com todo o teu ser. Você está disposto a isso, querido? Quando tudo deixares no altar. Eu quero perguntar para você nessa noite: o que você está disposto a deixar nesse altar? O que você está disposto a deixar no altar do Senhor hoje? Paulo falou à igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável, e este é o culto racional de vocês. O que é que você está disposto a entregar no altar hoje? O que você está disposto a renunciar hoje para iniciar um novo ciclo? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui o louvor.